por objetivo fazer a correção da revisão com os alunos do 9º ano. Questão número 1. Uma das partículas fundamentais do átomo localiza-se no núcleo. Tem carga relativa positiva e unitária e massa relativa igual a 1. Esta partícula chama-se... Bom, aqui nessa questão, o que a gente tem de dados principais é que essa partícula está dentro do núcleo e que ela tem carga positiva. O núcleo do átomo contém 2 tipos de partícula, os prótons e nêutrons. Os prótons têm carga positiva e os nêutrons não têm carga. Então, como o meu exercício fala que está dentro do núcleo e que tem carga positiva, a nossa melhor resposta é o próton. Então, número 1, alternativa, letra D. Questão número 2. Leia o poema apresentado a seguir. Pudim de passas, campo de futebol, bolinhas se chocando, os planetas do sistema solar, átomos, às vezes, são essas coisas em química escolar. Soneto do hidrogênio, 2011. O poema faz parte de um livro publicado em homenagem ao Ano Internacional da Química. A composição metafórica presente nesse poema remete às relações de comparação entre núcleo, eletrosfera e bolinha, campo de futebol. Não vi isso aqui no texto não, né, gente? Aos aspectos do conteúdo de cinética química, a gente nem está estudando isso aqui vai estudar lá na 2ª série do ensino médio. Aos modelos atômicos propostos por Thomson, Dalton e Rutherford, acho que tem a ver. Quer ver? Vamos observar. Quando ele fala pudim de passas, o modelo pudim de passas foi aquele elaborado por Thomson, que dizia que o átomo apresentava uma massa positiva e nessa massa estavam incrustadas as uvas passas, que seriam os elétrons negativos. Quando ele diz aqui para mim, campo de futebol, não fala nada, mas bolinha se chocando, bom, bolinha se chocando me lembra lá as bolinhas de sinuca, né? E aí me lembra o modelo de Dalton, que ficou conhecido como bola de bilhar, que o átomo seria esférico, indivisível e indestrutível. E não teria nada dentro dele, né? Seria algo maciço, mas sem próton, sem elétron. O primeiro modelo que a gente tem aí descrito na literatura. Quando ele fala aqui os planetas do sistema solar, ele me lembra o modelo de Rutherford, onde o átomo teria uma região central bem densa, chamada de núcleo, e em torno do núcleo giravam os elétrons na eletrosfera. O núcleo seria o Sol e os elétrons girando na eletrosfera seriam os planetas girando em torno do Sol. Então, esse poema, ele faz referência aos modelos atômicos propostos por Thomson, Dalton e Rutherford. Então, nessa número 2, a minha sugestão de resposta para vocês também é a letra C. Vamos à questão número 3. Analise a seguinte charge. Então, o átomo é um pudim? Não, Eugênia, é uma cebola. Olha, se fala de pudim, já me lembra lá o pudim de passas de Thomson. Aquela massa positiva onde estavam incrustados elétrons. Esqueçam o que eu disse. Vamos pensar em energia. Olha, observe que ele já desenha aqui para mim um modelo parecido ao de Rutherford. O núcleo bem lá no centro e os elétrons girando na eletrosfera. Então é só ligar os dois na tomada, né, gente? É uma charge, uma brincadeirinha com vocês. Então, olha, essa charge aqui, esse desenho aqui pra gente, relembra o modelo de Thomson. E esse desenho relembra pra gente o modelo de Rutherford. Inclusive, se vocês observarem, tem até o nome aqui, né, de Rutherford. Então, essa charge, né, vamos ver aí o que pergunta a respeito dessa charge. As estudantes Eugênia e Lolita
estão falando, respectivamente, sobre os modelos atômicos de modelo de Thomson, pudim de passas, e modelo de Rutherford, sistema planetário. Então, olha, Thomson e Rutherford-Bohr. Sugestão de resposta para vocês na número 3. A minha sugestão de resposta é a letra B. Número 4. Desde a Grécia Antiga, filósofos e cientistas vêm levantando hipóteses sobre a constituição da matéria. Demócrito foi um dos primeiros filósofos a propor que a matéria era constituída por partículas muito pequenas e indivisíveis, a quais chamaram de átomos. Demócrito, lembra que Demócrito apenas falou que se, por exemplo, eu pegar uma pedra, for quebrando essa pedra, vai chegar um momento em que eu não vou conseguir mais quebrar essa pedra. Esse momento em que eu não consigo quebrar mais, ele chamou de átomo. Demócrito apenas falou, não escreveu uma teoria sobre isso. Por isso que o modelo dele às vezes nem é considerado, né? A partir de então, vários modelos atômicos foram formulados, à medida que novos e melhores métodos de investigação foram sendo desenvolvidos. A seguir, são representadas as imagens, representações gráficas de alguns modelos atômicos. Bom, o que essa primeira imagem parece? Na minha opinião, essa primeira imagem me lembra uma bolinha de bilhar. Quem falou sobre a bolinha de bilhar foi Dalton. Então, o modelo 1, conhecido como modelo de bolinha de bilhar, foi dito por Dalton. De acordo com Dalton, o átomo era maciço, completamente preenchido, ele era indivisível, não tinha nada menor que o átomo, e ele era indestrutível, não tinha nada dentro dele e ninguém conseguiria destruir um átomo. Bom, o segundo desenho. O segundo desenho parece um pudim de passas. Quem falou sobre o pudim de passas foi Thomson. Thomson, ele dizia que, na verdade, o átomo era uma pasta e essa pasta teria carga positiva. E nesta pasta, dentro dessa pasta, a gente encontraria os elétrons. E esses elétrons seriam as partículas de carga negativa. Thomson, ele acreditava, então, que a pasta positiva do meu átomo e havia também uvas passas nesse pudim. Então, a pasta positiva do meu pudim, aquele mingau que eu faço do pudim, seria essa pasta positiva. E as uvas passas que eu coloco no meu pudim de passas seriam os meus elétrons de carga negativa. Então, a gente tem aí o modelo de pudim de passas. Bom, o terceiro modelo. O terceiro modelo, que é o modelo planetário do sistema solar, observe que a gente já tem, ao invés de átomo maciço, átomo completamente colorido, a gente já vê que o átomo é, na verdade, um imenso vazio. E que diante desse imenso vazio, a única parte realmente maciça, preenchida, completamente preenchida como esses outros, é o núcleo. Então, a gente tem aqui um núcleo bem pequeno, lá no centro, onde a gente teria as partículas de carga positiva, os prótons, e mais tarde descobriram-se os nêutrons. Em torno desse núcleo, se movimentando livremente na eletrosfera, estariam os elétrons de carga negativa. Meninos, não se esqueçam, o núcleo contém prótons positivos e nêutrons sem cargas. A eletrosfera contém elétrons de carga negativa que ficam se movimentando. Então, essas figuras, elas fazem menção aos modelos de Dalton, Thomson e Rutherford. Assinale a alternativa que correlaciona o modelo atômico com a sua respectiva representação gráfica. Bom, primeiro Thomson? Não, primeiro é Dalton. Primeiro Rutherford? Não. Primeiro Dalton? Sim, primeiro Dalton. Segundo Rutherford? Não, segundo Thomson. Então, sobrou para mim a alternativa de letra D. Primeiro Dalton, sim. Segundo Thomson, sim.
terceiro Rutherford. Gente, não esquece, bolinha de bilhar, Dalton. O átomo era maciço, indivisível, indestrutível. Pudim de passas, Thomson, descobridor do elétron. O átomo não era mais indivisível, porque menor que o átomo ainda tinha os elétrons. Bom, sistema solar, Rutherford. O átomo, né, não é indivisível, não é maciço. Dentro dele a gente encontra um núcleo e uma eletrosfera. No núcleo tem prótons positivos e nêutrons sem carga. E na eletrosfera a gente tem elétrons negativos. Então, sugestão de resposta da número 4 para vocês, a letra D. Dalton, Thomson, Rutherford. Número 5. Thomson propôs seu modelo atômico, tendo como base descobertas relacionadas com a radioatividade e experimentos realizados com tubo de raios catódicos, construído pelo cientista Glazers e Crookes. Com esse experimento, Thomson chegou à conclusão de que quando os átomos do material gasoso no interior do tubo eram submetidos a uma alta tensão, partículas de natureza negativa eram arrancadas e direcionadas até a placa positiva, que ele chamou de ânodo. Baseado nesse experimento, ele denominou as partículas negativas do átomo de Thomson. Bom, Thomson me lembra aí, né, o modelo de pudim de passas. E a grande descoberta desse modelo de pudim de passas é que o átomo não era indivisível. Haviam partículas menores que o átomo que se localizavam dentro dele. E essas partículas que tinham natureza negativa, ele chamou para a gente de elétrons. Então, sugestão de resposta da número 5 para vocês, a letra A. Meninos, estudem, estudem, estudem. E boa sorte no simulado de vocês.